Fábio, mais uma aula aqui no curso prático da cidadania italiana 2017 e hoje nós vamos falar de problemas na transmissão da cidadania italiana. Infelizmente sim, existem problemas. Você pode ver aqui que eu deixei aqui 4 situações que podem prejudicar e até mesmo tirar o direito ao processo, ao reconhecimento da cidadania italiana. Na verdade são 3 que não tem o que fazer. E o último já existe uma solução, por isso que ele está numa cor diferente aqui para você, tá bom? Então vamos lá, vamos começar pelo primeiro que não é muito comum. Você vai perceber que eu vou fazer isso de forma gradual, ou seja, o número 1 não é muito comum acontecer, pode acontecer, mas não é muito comum. O segundo eu já vi acontecer com mais vezes e o terceiro eu vejo com um pouco mais de frequência. Lembrando que tudo que eu estou dizendo aqui se baseia única e exclusivamente na legislação italiana, na legislação brasileira quando ela é relevante, e não tem nada de achismo, pitaco, ou eu acho, ou eu acredito, eu não criei as leis, eu simplesmente estou aqui para te transmitir, mastigar toda essa coisa chata e entregar para você de forma fácil e de fácil entendimento, tá bom? Então vamos lá, primeiro. Na verdade o primeiro você já sabe, você já conhece, aqui ó, melhor. Você já conhece qual que é a primeira situação, porque você já teve uma aula disso, que é a naturalização. Ou seja, lá na aula da CNN eu te expliquei que quando você tem o italiano se naturalizou brasileiro, se o filho nasceu antes da naturalização, ele nasceu de pai italiano, portanto naquele momento a cidadania é transmitida. Então, deixa eu até fazer aqui de novo aquele desenho. Nascimento do filho do italiano, se aqui houve a naturalização brasileira, neste momento aqui ele perde a cidadania italiana, ele passa a ser somente cidadão brasileiro e qualquer filho nascido aqui nasceu somente de cidadão brasileiro, ou seja, não existe a cidadania italiana. Qualquer filho nascido antes da naturalização adquire a cidadania italiana, porque você já conheceu e já soube os motivos naquele outro vídeo. Lembrando que muita gente fala, quando eu vi essa situação no máximo, gente, no máximo acho que 10 vezes nesses 10, 11 anos que eu lido com cidadania italiana. Não vi mais do que isso. É muito raro que o italiano tenha se naturalizado antes do nascimento dos filhos. Porque normalmente eles se naturalizavam quando a vida já estava um tanto quanto confortável, ele já tinha família, enfim, esse tipo de coisa. Porém, é importante dizer o seguinte, muita gente fala, ah Fábio, mas se eu não tenho mais direito, eu entro na justiça e consigo. Não tem condição de entrar na justiça porque este cidadão, por livre, espontânea vontade, se naturalizou brasileiro. Não existe um pressuposto jurídico para que você possa reverter isso daqui, tá bom? Então esta é a primeira situação que pode complicar o direito ao reconhecimento e até, na verdade, nesse caso, tirar o direito ao reconhecimento de alguém. O segundo caso é o que não é esse nome, mas nós vamos falar, porque aqui o objetivo é simplificar, é a cidadania trentina. Bom, vou tentar explicar de forma muito rápida para essa aula não ficar muito grande. É o seguinte, a Itália, tal qual a gente conhece hoje, ela não era assim, nunca foi assim, ou ela não foi assim durante toda a sua história. Tá, então vamos imaginar que antes da Primeira Guerra Mundial, que foi em 1910, 1914, enfim, aquela época ali, antes daquela época, existiam outras, a Europa era diferente, tá? Eu não vou te dar uma aula de história porque eu nem tenho gabarito para isso, mas para você entender é o seguinte, o que hoje é Itália, Alemanha, Áustria, Hungria, não era assim. Existia a Prússia, que era parte lá da Alemanha, existia a Itália, que ela tinha um território, naquele momento era menor do que é hoje. E existia entre a Itália e a Alemanha um grande império, chamado Império Austro-Húngaro. Hoje não existe mais. Hoje este Império Austro-Húngaro, na verdade depois da Primeira Guerra, ele foi cortado, quebrado e nasceram outros países. Então hoje nós temos a Áustria, a Hungria, enfim, vários países que faziam parte desse Império Austro-Húngaro. Inclusive, se você, mesmo que você não goste de história, mas você já estudou história, se você se lembrar, a Primeira Guerra Mundial começou porque alguém morreu, não sei se você lembra.
Lembra que tinha um tal de um rei que morreu, o tal do Ferdinando? Ele era um rei, ele era um monarca do Império Austro-Húngaro. Veja esse mapa. Eu adoro esse mapa porque o autor ele fez questão de deixar a linha onde hoje é a Itália, mas essa parte amarela aí não é só isso, mas isso é bem interessante para te ilustrar como que era o Império Austro-Húngaro. Ele pegava um pedaço da Itália, onde hoje faz parte as províncias de Trento, Gorizia, Bolzano e algumas outras cidades de outras regiões que fique tranquilo que vai ter um link lá na página dessa aula para um site da cidadania trentina onde você pode pesquisar todas as cidades que faziam parte do Império Austro-Húngaro, ok? Bom, imagine que você tem lá um italiano que nasceu, um cidadão que nasceu em Trento, aí ele foi para o Brasil e chega até você. Pense que quando esse cara nasceu lá, que hoje é Trento, não era esse império. Esse império deixou de existir. Não existe a cidadania italiana para descendentes de pessoas que nasceram nessa região. Veja que absurdo. Não existe. Essas pessoas elas são descendentes de cidadão de lugar algum. Você vai me perguntar, mas Fábio, tem problema. Se naquela época o Império Austro-Húngaro deixou de existir, então pode ser que essas pessoas podem solicitar a cidadania da Áustria, a cidadania austríaca, afinal de contas, aquela região pertencia a esse Império Austro-Húngaro? Não. A Áustria também entende que pessoas nascidas naquela região ainda não era Áustria, não era Itália, não era Áustria, e como deixou de existir esse império, as pessoas é como se elas não fossem cidadãos de lugar algum. A única situação aqui que ainda é possível obter o reconhecimento por iuris sanguinis, ou seja, por direito de filiação, que a gente vai falar daqui a pouco, é se este cidadão aqui emigrou, ou seja, saiu da Itália depois de 16 de julho de 1920. A legislação italiana ela diz o seguinte: se em 16 de julho de 1920 estes territórios passaram oficialmente a fazer parte da Itália. Então, se o italiano emigrou depois desta data, ele emigrou como cidadão italiano. E aí, neste caso, a legislação italiana permite que ele tenha transmitido a sua cidadania italiana para os seus descendentes. Ok? Então não se preocupe se você não sabe onde o seu antenato, se o seu antenato fazia parte desta região. Eu vou deixar na página desta aula um link para o site do pessoal que lida com cidadania trentina no Brasil. Lá em português você vai ter a história da imigração, como funcionam, quem tem direito, quem não tem, como que tá, se vai existir alguma legislação no futuro. As pessoas ainda estão confiantes que o governo italiano vá fazer ou repropor uma circular dessa. Infelizmente, neste momento, hoje, enquanto nós estamos gravando este vídeo, eu posso dizer sem sombra de dúvidas que pessoas descendentes desta região que não tenham emigrado depois dessa data, não têm direito à cidadania italiana, por isso que se enquadra aqui nos problemas da transmissão da cidadania italiana. Muito bem, a terceira situação é a declaração e a filiação. O que eu quero dizer com isso? A legislação italiana é diferente da legislação brasileira. Como assim, Fábio? No Brasil, normalmente o pai vai declarar a criança enquanto a mãe está no hospital ainda. Ou seja, normalmente na certidão de nascimento da criança vem escrito: no dia tal compareceu o pai e declarou que às tais horas da data tal nasceu fulano de tal, filho dele, da sua esposa, foi declarante o pai. Ponto. Na Itália isso não acontece. Na Itália ambos os pais vão juntos até o comune registrar o nascimento do filho. E muitas vezes o filho vai junto, a criancinha de dias vai lá junto com os pais, e é aquela festa, e apresenta para o pessoal do comune, aquela coisa toda. E aqui cria um problema, porque a legislação italiana, como você tem percebido, eu estou sempre falando, porque aí se ele se naturalizou, ele não transmitiu, porque não se evidencia mais que o pai era italiano no momento que o filho nasceu. Então eu estou sempre falando de nascimento, de registro, etc. Por quê? Porque a cidadania italiana, por mais que a gente ache que é por direito de sangue, porque ela chama iuris sanguinis em latim, ela na verdade é transmitida por filiação. Se a mãe estava no hospital e ela não declarou essa criança, para a legislação italiana,
existe somente uma situação em que configure este filho legítimo desta mãe, que é o casamento desta mãe com este pai. O casamento civil entre os pais legitima uma criança. O que isso significa? Que quando uma criança nasce, se os pais são casados civilmente, a legislação italiana já diz que automaticamente esta criança é filho legítimo deste pai e desta mãe. Não importa se o pai foi o declarante, ou a mãe foi o declarante, ou o avô foi o declarante, ou o compadre foi o declarante, ou o dono da fazenda onde eles trabalhavam foi o declarante, não importa. Quando não existe casamento civil, ainda assim a legislação italiana ela nos dá um benefício, que é o seguinte: na falta do casamento civil, basta que o genitor, ou seja, quem é um dos pais que transmite a cidadania italiana para esse filho, seja o declarante. E é aqui que começa o problema. Por quê? Quando você tem uma linha com uma mulher no meio, então digamos que foi o bisnono, o nono, aí passa para a mãe e chega até você. A sua mãe provavelmente não foi a declarante no seu nascimento. Foi o seu pai. Só que se não houve o casamento civil do seu pai e da sua mãe, e sua mãe não declarou o seu nascimento, você não tem nenhuma ligação com a sua mãe. Ainda que o nome dela esteja na sua certidão de nascimento. Para a legislação italiana, isso não é relevante. Ou ela te declarou, e aí você tem essa ligação sua com a sua mãe, ou ela se casou com seu pai. Quando os pais não são casados civilmente, antes o filho era muito pejorativo, chamava-se de filho bastardo, etc. Hoje não, hoje chama-se filho natural. Então se você procurar na literatura sobre filho natural em relação à cidadania italiana, você vai encontrar textos dizendo que o fato de ser filho natural não impede a transmissão da cidadania italiana, desde que o declarante na certidão de nascimento deste filho seja o genitor que lhe transmite a cidadania italiana. Trocando em miúdos. Sua mãe te transmite? Tem que ter sido declarante. Seu pai te transmite? Tem que ter sido declarante. Sempre lembrando no caso de que não haja o casamento civil. Aí você pode me perguntar, mas Fábio, simples. Se meu pai e minha mãe não foram casados, e neste caso minha mãe que me passa a cidadania, mas não foi e tal, eles se casarem agora, resolve-se o problema? Infelizmente não. Casamento na maioridade deixa de ser cidadania iure sanguine, cidadania por filiação. Passa a ser outro tipo de cidadania. A única forma, quando a gente fala isso daqui, ó, declaração de filiação, a gente está falando na minoridade. Na maioridade as coisas já mudam completamente. É a mesma coisa em relação à adoção. Muita gente me pergunta, Fábio, e no caso da adoção? Digamos que aqui, esse pai, essa mãe e esse declarante, eu fui adotado pelos meus pais. Se você foi adotado, na minoridade, e 2, através de um processo jurídico de adoção, você passa a ser descendente direto daquela pessoa que te adotou, sendo ele também fazendo parte da sua linha de transmissão. Se você foi adotado na maioridade, se você foi reconhecido na maioridade, aí muda completamente e aí infelizmente você entra nos problemas da transmissão da cidadania italiana, tá bom? Então este é o terceiro e é mais frequente por causa disso. Muitas vezes no Brasil as pessoas não declaravam os filhos. Imagine você, os nossos antenados italianos que trabalhavam em lavoura, muitas vezes não tinha cartório na própria cidade onde eles trabalhavam, às vezes o dono da fazenda ia de anos, a cada 2, 3 anos, aí registrava a penca de italianos, os filhos dos italianos, enfim, esse é um grande problema que eu vejo com muita frequência em relação à transmissão da cidadania italiana. E por fim, a última, que eu até coloquei numa outra cor, que antes era um problema e felizmente, quer dizer, essas daqui não tem solução. Ou seja, cada uma dessas situações aqui, elas não tem solução. Você não consegue, por exemplo, entrar com um processo, um advogado, um processo jurídico para tentar reverter isso, exatamente porque você não tem pressuposto legal. A legislação é muito clara em relação a isso. Porém, nós temos uma vantagem aqui, que é a tal da cidadania materna. O que é a tal da cidadania materna? Aqui é o seguinte: italiano, uma mulher e você. Esse italiano, sei lá, nasceu em 1890
e essa italiana não importa quando ela nasceu. Muita gente tem essa dúvida. Fábio, cidadania materna, se eu tenho uma mulher na linha de transmissão, tá? Daqui é uma mulher, isso é um homem, e aqui não importa se é homem ou se é mulher. Fábio, esta mulher, o que tem a ver essa história de 1948? Até 1948, pasmem os senhores e as senhoras, a Itália não reconhecia a mulher como sendo gente. Mulher não tinha direitos civis na Itália. Mulher não tinha direito de transmitir a própria cidadania para os seus filhos. As mulheres não podiam votar, as mulheres não tinham direitos. Em 1948, quando foi promulgada a Constituição Italiana, a partir do dia 1º de janeiro de 48, na verdade que entrou em vigor a Constituição, as mulheres passaram a ter o direito a votar, enfim, a fazer várias coisas que elas não podiam fazer, entre elas transmitir a cidadania para os seus filhos. Aí aqui eu quero que você entenda o seguinte: como elas passaram a ter o direito, muita gente confunde que a mulher tem que ter nascido antes de 1948 e não tem absolutamente nada a ver. Então é o seguinte, faça o seguinte exercício. Se na sua linha de transmissão tiver uma mulher, pode ser trisnono, bisnono, nono, mãe, você. Pode ser trisnono, bisnono, nona, mãe, você. Aqui podia ter mais uma pessoa, por exemplo, aqui podia ser o avô, aqui podia ser o bisavô, aqui podia ser o trisavô. Ou aqui então pode ser italiano, avó, pai e você. Não importa aonde esta mulher está na sua linha. O que importa é que assim, ela é a primeira mulher na sua linha de transmissão, ou seja, aqui tem outras pessoas, chega nesta mulher. Vá para a próxima pessoa da linha, que é isso daqui, que pode ser um filho e pode ser uma filha. Esta pessoa, quando que ela nasceu? Ela nasceu antes ou depois de 1948? Porque se ela nasceu antes de 48, imagine agora aqui, ó, que esta mulher, vamos fazer a mesma historinha do italiano em relação à naturalização? Vamos imaginar o seguinte, aqui está a mulher, certo? Aí tem o filho dela aqui, ou a filha, tá? Não importa. Aqui está 1948. Veja que não importa o ano que ela nasceu, o que importa é que nesta data ela passou a ter direitos. Então, filhos nascidos após 1948 nasceram com a mãe transmitindo a cidadania para eles. Se os filhos nasceram antes de 48, esses filhos nascidos aqui não têm direito automático à cidadania italiana. Porém, nos últimos anos, esta situação da cidadania materna passou a ser possível através de um processo judicial. Nem precisa vir para a Itália, você só precisa contratar um advogado italiano e esse advogado manda para você a procuração, faz uma série de coisas e ele faz tudo por você. Na página desta aula eu vou deixar um link para um artigo do blog onde eu explico mais sobre a cidadania materna e lá você vai encontrar um formulário para você mandar o seu pedido. Eu conheci um advogado, acho que 2 anos atrás, e eu fiz uma parceria com ele para ele poder atender. Ele fala português, ele entende português, então você, se for o caso de ter tido algum filho de mulher nascido antes de 48, você pode então entrar lá e seguir as orientações que tem naquela página, tá bom? Bom, gente, é isso que eu tinha para dizer para vocês hoje em relação aos problemas da transmissão. Eu espero que não seja o seu caso, eu espero que você não caia nessa malha fina. Infelizmente eu não tenho como entrar mais em detalhes sobre cada uma dessas situações. Deixe na página, aqui embaixo na descrição deste vídeo, você vai encontrar um link para a página do blog. Se você quiser que eu fale mais sobre um desses assuntos ou faça uma aula única, exclusiva sobre isso, deixe seus comentários, ou se de repente sua dúvida for simples, não tão cabeluda, me mande lá na lição que eu então te respondo. Lembrando que a análise da documentação, muitas pessoas estão me escrevendo depois da última aula, se você pode fazer análise, a única forma de eu fazer análise das documentações são para os alunos da Escola Online da Cidadania Italiana. Não tenho como, não tenho tempo, não tenho como fazer isso de outra forma. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou dessa aula, não esqueça de clicar em gostei. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica aqui no meu rosto para se inscrever. E não se esqueça, link na descrição do vídeo. E a gente se vê então amanhã na próxima aula do curso prático da Cidadania Italiana 2017. Arrivederci!